Tem um vídeo aí do Lucas, deixa eu ver. Deixa o vídeo pro... Ah, tá, tem mais uma mensagem aqui do Rosenberg. Duas coisas. Você e irmãos são todos fodas. Como você explica o impacto da família pro sucesso de vocês? 2. Quando você fala, parece até que você está sendo dublado de tanta qualidade. Você fez fono? Além disso, o que você indica pra alguém ter a retórica e dicção como a sua? Parabéns, você é foda. Grandão assim, ó. Que legal. Esse é teu fã, hein, cara. Como é que é o nome mesmo? Rosenberg, muito obrigado, hein? Fiquei muito feliz com a sua mensagem. Vamos de trás pra frente, então. Eu sou apaixonado, sempre fui apaixonado pela narração. Então, pode ter pessoas que você goste mais da narração do que da minha. Mas ninguém se dedica tanto à narração de um texto quanto eu. Eu me dedico demais, eu capricho demais. No Fantástico tinha... No BBB não tem mais isso, né? É tudo ao vivo. Então no Fantástico tinha mais isso, texto de documentário da BBC. Então já era uma coisa mais assim... Uma coisa de guerra, era uma coisa mais... Né? Um jeito diferente de falar. Um documentário de natureza, então tinha aquela coisa... Amanhece na África. Né? Aquela coisa assim. E ao mesmo tempo é uma coisa de humor, a coisa... mas não sei o que, os cavalinhos, né? O futebol, aquela coisa mais assim, mais empolgada. Então eu sempre gostei de dar o tom certo para cada reportagem e caprichar muito. Então eu nunca gravei um texto todo de uma vez. Eu gravo frase por frase. E a primeira frase ficou boa, eu vou para a segunda. A segunda frase não ficou boa, eu repito a segunda até ficar do jeito que eu quero. E assim eu vou fazendo até ficar do jeito que eu... E capricho muito, eu sempre gostei muito. Faço fono, porque, apesar do seu elogio, algumas coisas são mais difíceis da dicção. E eu treino muito para que seja melhor a dicção para sair tudo corretamente. Uhum. Mas tem pouco vício mesmo na tua... Na fala? Na tua fala. Obrigado. Mas o meu maior problema é que, enquanto eu estou falando, eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu penso em 3 formas diferentes de falar a mesma coisa. Aí eu começo a primeira, pulo para a segunda, aí gaguejo, volto para a primeira, vou para a terceira. Isso é que me atrapalha muito mais. Então, quando eu tenho um texto para dar, eu já sei o que eu vou falar, aí é mais fácil. Aí tudo sai direitinho. Sim, faz sentido. O que mais que ele falou? Perguntou da fono. Falando que você parece que está sendo dublado. Dublado, maravilhoso, adorei isso. E o impacto da tua família pro sucesso de vocês, que vocês são todos foda. Meu pai, ele... Filho de alemão. Acho que isso não tem nada a ver, não, mas meu pai era militar, mas meu pai era muito rigoroso. Muito rigoroso. Então ele criou uma coisa de disciplina nos 3 filhos muito forte. Meu pai era, assim... Ele exigia tudo muito correto. Meu pai era o cara mais correto que eu conheci. E ele exigia muita disciplina e dedicação dos filhos, assim, que tinha que estudar, tinha que fazer as coisas direitinho. Em casa tinha que ser absolutamente educado, não podia levantar. Pô, imagina, se eu brigasse com a minha mãe, mãe, que não sei o que, ele vinha pra cima assim. Então ele era muito exigente. Talvez isso tenha criado em nós 3 a coisa da disciplina. Eu acho que tem Oscar e Felipe, e eu também, a gente descobriu coisas em que a gente tinha um talento que a gente podia explorar, e a gente tinha talento para essas coisas, e a gente pôde usar a disciplina para fazer esse talento florescer. Mas aí tem uma dose de sorte também, eu nunca deixo de falar da sorte. Mas ó, no caso do Felipe, talvez não, você disse que ele começou militar, não é? Sim, era da Marinha e depois virou prático. Mas no teu caso e no caso do Oscar, cara, são as profissões que... talvez os pais não enxerguem um futuro muito sem interessante dúvida. Ali. Sem então, dúvida. Mas eles apoiaram vocês mesmo assim? Então, no caso de Oscar, eu sou muito responsável pela carreira do Oscar. Porque quando o Oscar tinha 15 para 16 anos, o pessoal do Palmeiras veio chamar o Oscar para ir para São Paulo. Uhum. Imagina, com 15 anos. Mas minha mãe estava grávida de mim, nessa época. E a minha gravidez foi terrível. O médico falou, minha mãe tinha 39 para 40 anos, imagina, isso é sempre uma gravidez mais arriscada. Mais arriscada, e naquela época mais ainda, e o médico, muito descuidado, falou assim, melhor tirar que vai ter problema. Na verdade, ele falou de uma maneira muito pior que isso. Tá. E minha mãe ficou muito estressada. A partir daquele momento ela teve uma amnésia, ela só foi acordar depois que eu nasci.
E ela ficou assim, piradona. Ela tava de camisola, de repente ela saía no meio da rua de camisola, ia no mercado sei lá, ela ficou fora do ar a minha gravidez inteira. Talvez se ela tivesse numa situação normal, ela não deixasse o Oscar sair. Mas como a gente tava com esse problemão lá em casa, meu pai cuidando da minha mãe grávida de mim, com essa questão toda, o Oscar acabou indo e aconteceu o que aconteceu. Caralho, que situação, né, cara? Nossa, como é que tu fala isso pra uma mãe? Pois é, cara. Até hoje eu não entendo como é que o médico fala isso. Aí você falou e foi desse jeito, cara. A gravidez foi complicadíssima. Mas aí, vamos lá. Talvez com a tua família, tua mãe e teu pai, vendo o rumo que o Oscar tinha tomado, não sei o quê. Se bem que você fez um troço que começa mais... Então. Aí Oscar rapidamente fez sucesso. E aí foi. Né? Eles pararam de se preocupar. Mas foi só esse momento da saída que 15 anos. Talvez não tivesse acontecido se fosse... Né, entendi. Tivesse uma situação tranquila lá em casa. Bom, comigo eu tentei jogar vôlei e meus pais sempre foram contra. De novo a história do aborto da natureza. Eles ficaram inclusive chateados quando eu tentei jogar vôlei de praia, depois de já ter parado com vôlei. Pô, você já perdeu muito tempo com vôlei, etc. Tal. Então eles não queriam que eu fosse atleta de jeito nenhum. Quando eu fui para a faculdade, aí já era uma vida mais tradicional. E eu fui para o jornalismo, que é uma vida absolutamente tradicional. Aí meu pai estava satisfeito, ele ficou muito feliz quando eu fui para o jornalismo. E aí arranjei emprego na Globo. Aí meu pai relaxou, falou, Tadeu, achei que o Tadeu ia ser problema, mas não foi. Porque imagina, o Oscar saiu de casa com 15 anos. Logo depois saiu o Felipe com 14. E eu fiquei em casa até 20, sei lá, nem lembro com que idade eu saí de casa. 24 acho que eu saí de casa. Então... Bom, fico feliz de ter dado tempo pro teu pai te vendo fantástico. Deu. Mas você sabe que... E tem meu tio também na história. Meu tio, eu sempre coloquei na mesma posição de importância que meu pai e minha mãe. Meu tio era solteirão, assim, e ele dedicou a vida aos filhos da minha mãe. Então, primeiro o Oscar, ele foi absolutamente responsável pela carreira do Oscar, porque foi ele que pegou o Oscar pela mão e falou assim, você vai jogar basquete, vamos aqui. Depois foi super dedicado ao Felipe. E eu que passei mais tempo em casa, eu era a paixão da vida dele, né? Então, e ele era meu fã número 1. Qualquer coisa que eu aparecia na televisão... Que maneiro. Depois vinha, Tadeuzinho, você tava lindo, você foi ótimo, você quer aquela opinião absolutamente, né, isenta. E era o meu maior fã, sem dúvida. Cresci aprendendo a contar histórias com ele, porque uma das brincadeiras nossas era contar histórias. Então, muito da minha maneira de pensar, de roteirizar a coisa, é inspirado no meu tio, na maneira como ele contava histórias. Era um contador de histórias assim, brilhante. Mas ele morreu de câncer em 2005, eu acho. Então eu lembro que quando ele estava assim, na última semana, a gente já sabia que não tinha jeito. Eu e minha mulher, a gente... Ele era tão especial que ele entrou na igreja com a minha mulher. Minha mulher era brigada com o pai, foi ele que entrou na igreja com a minha mulher. E minha mulher também apaixonada por ele, eu apaixonado por ele, a gente se amava demais. E foi legal que ele não pôde ver tudo isso, mas a gente passou um pouquinho dessa alegria para ele. Que a gente falou assim... Minha mulher falou assim, tio, o Tadeu vai participar da campanha de fim de ano da Globo. Sabe, hoje... Eu nunca tinha... Imagina, eu tava longe, ninguém me chamava para isso. E era um orgulho, né? Aí ele falou, ai, minha filha, que legal, Tadeu. Que maneiro. E ele acabou de ser chamado para ir para a Copa. Mentira. Eu nunca tinha sido chamado para ir para a Copa. Mas a gente contou todas essas mentiras para dar essa alegria para ele nos últimos dias de vida dele. Foi super legal. Maneiro.